Na noite de 27 de setembro de 1989, na cidade de Voronezh, localizada a 280 milhas a sudeste de Moscou, ocorreu um evento que chocou não apenas os moradores locais, mas toda a União Soviética e o mundo. Por volta das 18h30, uma estranha luz rosa apareceu no céu, acima de um dos parques lotados da cidade. Naturalmente, a atenção de todos foi atraída para esse objeto celeste bizarro. Logo depois, uma esfera vermelha escura de cerca de 33 pés de diâmetro emergiu da luz circulando acima do parque. Uma parte da esfera de repente se tornou transparente como vidro. De acordo com relatos de testemunhas oculares, ele parecia ter cerca de 3 metros de altura, um grande traje prateado, uma cabeça pequena e 3 olhos. Observando-os, o povo de Dornak ficou em choque ao ver o OVNI pairando sobre o parque, especialmente depois de ver a entidade claramente os observando. Diferentemente das histórias típicas de OVNIs, este objeto voador desceu lentamente em direção ao centro do parque e abriu sua porta. O ser que estava observando de cima agora saiu, acompanhado pelo que parecia ser um pequeno robô. Entre as crianças reunidas ao redor da nave, uma não conseguiu mais conter o medo e começou a gritar. O gigante de 3 olhos olhou para ele, seus olhos brilhando vermelhos, e a criança caiu como se estivesse paralisada. Este incidente causou mais pânico entre as crianças e adultos, levando ao caos. O alienígena então retornou para sua nave, desta vez segurando um objeto parecido com uma arma. Ele apontou para uma das crianças gritando, e à vista de todos, a criança desapareceu após o pânico e a subsequente fuga da multidão. Os seres reentraram em seu OVNI e voaram para longe. Felizmente, a criança que havia desaparecido reapareceu assim que o OVNI partiu. Esse evento levou a noite sem dormir e com medo para toda a cidade. Quando a história apareceu no jornal soviético TASS no dia seguinte, causou um alvoroço nacional. Este não foi apenas um evento testemunhado por algumas pessoas. Muitos na cidade o viram, com dezenas vivenciando-o diretamente no parque. No dia seguinte, os militares rapidamente se mudaram para a cidade e uma investigação oficial começou. Centenas de testemunhas foram interrogadas e seus depoimentos foram consistentes. O parque foi fechado ao público e equipes científicas chegaram para a análise. Após vários dias de investigação, relatórios vazados detalharam que cientistas identificaram o local de pouso e as pegadas deixadas pelo alienígena. De acordo com Jan Rick, chefe do Laboratório de Geofísica Horror de Selena, a área onde a nave pousou mostrou 59 pés de erosão do solo e 4 grandes marcas de trem de pouso. Não só isso, mas os níveis de isótopos radioativos de césio na área foram encontrados várias vezes mais altos do que o normal. Ainda mais intrigante foram 2 pequenas formações cristalinas detectadas, que à primeira vista se assemelhavam a arenito vermelho, mas após análise mineralógica, foram descobertas como diferentes de qualquer material conhecido na Terra. Não é uma história de encontro incrível apoiada por documentos oficiais do Estado? Ela chamou a atenção de governos no mundo todo, especialmente na América, onde grandes jornais como The New York Times e The Washington Post dedicaram uma cobertura significativa ao evento. Tom Brokaw, da NBC, até fez um segmento especial sobre isso, mas você pode pensar que foi um evento único. No entanto, em Voronezh, isso foi apenas o começo. Nos meses seguintes, eventos semelhantes ocorreram repetidamente, tanto que, em 1990, um livro intitulado Voronezh UFOs foi publicado detalhando todos esses incidentes. Um evento notável de 2 de outubro envolveu cerca de 40 pessoas saindo de um trem perto do centro da cidade que viram um objeto vermelho iluminado subindo e descendo sobre campos próximos antes de pousar, de onde uma figura alta cinza prateada emergiu, escaneando o chão com um dispositivo semelhante. Sobre o que eram todas essas ocorrências? Por que essas cenas de ficção científica estavam acontecendo? Você pode pensar que isso se limitava a Voronezh, mas você estaria errado. Avistamentos semelhantes de OVNIs foram relatados em toda a União Soviética ao longo do final dos anos 1980. De cidadãos comuns a pilotos, controladores de tráfego aéreo, astrônomos e até mesmo militares, todos tiveram encontros documentados. Como surgiu tal aumento de relatos? Houve um interesse repentino de estrangeiros na União Soviética? Alguns especialistas vincularam esse aumento incomum à política de glasnost,
introduzida por Mikhail Gorbachev em 1986, visando maior transparência entre instituições e a mídia. Mas essa explicação pode parecer forçada. Aqueles que sugerem essa teoria geralmente sustentam que o governo soviético via os OVNIs como um absurdo. Então eles fabricaram a história para testar a nova política de transparência. No entanto, essa visão é historicamente incorreta. Ao contrário do que esses teóricos acreditam, os soviéticos levavam os OVNIs muito a sério, especialmente Yuri Andropov, que era obcecado por eles. Andropov, nascido em 1914, não era apenas um embaixador qualquer, mas um agente da KGB encarregado de orquestrar a Revolução Húngara de 1956, conhecido como o Açougueiro de Budapeste, por seus métodos severos. Mais tarde, ele se tornou chefe da KGB em 1967 e, essencialmente, comandou o país depois do derrame de Leonid Brezhnev em 1975 até sua morte em 1984. Andropov não era apenas implacável, mas também profundamente interessado em OVNIs desde seu tempo como chefe da KGB. Sua mesa sempre tinha arquivos de OVNIs que ele estudava meticulosamente, incluindo relatórios de todo o mundo. Em 1978, ele estabeleceu 2 comitês para monitorar avistamentos de OVNIs pela URSS, um civil e um militar. Todos os 4 milhões de soldados em serviço deveriam relatar quaisquer incidentes de OVNIs. Um oficial comentou: graças a Andropov, toda a União Soviética se tornou um vasto posto de escuta. Esses relatórios levaram à criação do que seria conhecido como Blue Files, um banco de dados de milhares de incidentes de OVNIs de 1978, até o colapso soviético em 1991. Um evento notável desse arquivo ocorreu em 20 de setembro de 1977. Em fotos de Utsk, onde uma misteriosa bola de luz apareceu acima da cidade, vista por trabalhadores portuários, pilotos comerciais, pescadores e controle de tráfego aéreo, o objeto se moveu em uma espiral antes de pairar no céu, emitindo um ruído perturbador semelhante ao de uma sirene, causando pânico. Devido às tensões da Guerra Fria, o objeto então estendeu feixes de luz que lembravam uma água-viva gigante, antes que um objeto menor, semelhante a um bulbo, emergisse e explorasse a área. Após 15 minutos, o objeto desceu, deixando para trás um brilho circular vermelho no céu. Este evento colocou os militares soviéticos em alerta máximo, e países do leste europeu também relataram avistamentos, exigindo explicações dos soviéticos que nunca foram dadas. Nem mesmo a Academia Soviética de Ciências conseguiu explicar o evento em seu relatório oficial, descrevendo-o como além da explicação técnica e sugerindo possíveis agentes cósmicos. A CIA também categorizou o incidente como um mistério não resolvido, o que motivou Andropov a criar seus comitês de monitoramento de OVNIs, de 1978 a 1990. Mais de 3.000 eventos foram documentados, com 300 classificados como inexplicáveis. Não se tratava apenas de testar a transparência, mas de um interesse genuíno do Estado soviético em entender esses fenômenos. Agora você pode se perguntar como acessamos esses documentos soviéticos secretos. A resposta é simples. Conforme a União Soviética entrou em colapso, esses documentos foram dispersos, alguns vendidos para agências de inteligência como a CIA ou MI6, outros vazaram para a mídia, ou simplesmente descartados. Hoje, muitos desses documentos estão acessíveis online, incluindo arquivos desclassificados da CIA. Um dos vazamentos mais intrigantes veio da rádio Voice of Russia, que não apenas compartilhou desenhos e fotos de incidentes anteriores, mas também exibiu imagens de vídeo coloridas de um relatório da KGB detalhando um acidente de 1969 perto de Sverdlovsk, onde uma nave espacial não humana foi encontrada. As imagens mostravam militares protegendo o local do acidente e examinando o corpo dos alienígenas. Similarmente, um incidente de 1959 em Gdynia, Polônia, então soviética, envolveu um objeto brilhante caindo no Mar Báltico. Mergulhadores recuperaram apenas um pedaço de metal, mas moradores locais relataram ter visto uma figura humanoide emergir da água, gravemente queimada e falando em uma língua desconhecida. Vestida com um uniforme incrivelmente resistente, apesar da intervenção médica, a entidade morreu e sua anatomia foi considerada significativamente diferente da dos humanos.
Outro ponto importante de OVNIs foi Lake. Eles chamam o lago de água doce mais profundo do mundo. Lendas locais de dragões de fogo e espíritos brilhantes foram investigadas pela KGB, levando a uma operação de mergulho em 1982, onde mergulhadores encontraram uma nave espacial e figuras humanoides em trajes prateados, que atacaram com o que pareciam armas de sonar, matando 3 mergulhadores e ferindo gravemente 4. Esses eventos soviéticos de OVNIs não foram isolados. Incidentes semelhantes no Silafanaguá, como o avistamento de OVNIs de Ronald Reagan enquanto governador da Califórnia, que mais tarde influenciou sua perspectiva durante sua presidência, sugerem um fenômeno global mais amplo. A interação de Reagan com Spielberg depois de assistir ET e seus comentários sobre a realidade de tais encontros em uma exibição na Casa Branca, juntamente com seu discurso na ONU em 1987, sobre potenciais ameaças alienígenas unindo a humanidade, destacam um interesse peculiar em OVNIs nos mais altos níveis do governo. O aumento recente em divulgações oficiais e depoimentos de pilotos no Congresso indicam que podemos estar nos aproximando de uma revelação significativa sobre nosso lugar no universo. Espero ver esses dias em minha vida, de preferência com alienígenas amigáveis. Obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo, curta, inscreva-se e comente. Fique atento. Até o próximo vídeo.